Caminimeraças, mais uma vez, estamos começando o nosso podcast Falando Grego. Na sua segunda apresentação, nós convidamos o Dr. Reinaldo Miranda, médico cardiologista, atual diretor da Unimed Uberaba, para um bate-papo, trazer um pouco da sua formação, das suas informações sobre doenças cardiovasculares, prevenção e como administrar uma cooperativa de médicos como a Unimed Uberaba. O Dr. Reinaldo Adolfo Martins da Costa Miranda. O Dr. Reinaldo foi graduado em medicina pela nossa UFTM, fez sua residência em clínica médica e cardiologia no Hospital do Servidor Público no estado de São Paulo, especialista em cardiologia e ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ex-médico concursado da UFTM e da Prefeitura Municipal de Uberaba. Médico sócio do Centro Diagnóstico Cardiológico de Uberaba há mais de 20 anos. MBA em Gestão das Cooperativas. Ex-membro do Conselho de Administração da Unimed. Diretor de Saúde da Unimed Uberaba por 6 anos, do qual eu tive o privilégio de ser seu companheiro de trabalho durante 3 anos na administração na Unimed e membro do conselho juntamente mais 3 anos. É o atual presidente da Unimed Uberaba. Dr. Reinaldo, fique à vontade, a casa é sua e vamos ao nosso bate-papo Falando Grego. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com um amigo de longa data, Dr. Constantino, né, que, como já foi bem falado, tive o privilégio de poder trabalhar durante anos com ele na gestão da cooperativa, né, da Unimed Uberaba. Estamos aqui, Dr. Constantino, à disposição, né, para trocarmos ideias, trocarmos informações. É um prazer estar aqui. E foi dado o apito, né, para começar o jogo. A bola é sua. Dr. Reinaldo, com muita satisfação que nós trouxemos o senhor diretor, que é o atual diretor da Unimed, uma das cooperativas mais respeitadas do Triângulo Mineiro, uma das mais respeitadas do Brasil. Dr. Reinaldo, antes de falarmos sobre saúde e gestão, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história. O que o levou a escolher medicina, em especial a cardiologia? A medicina, eu sempre gostei de pessoas, né? Sempre uma pessoa preocupada com gente. E isso me alertou para a área de saúde. Quando eu fui prestar o vestibular, que foi no final dos anos de 1990, início de 91, né, eu prestei vestibular de medicina e prestei vestibular de farmácia. E lá atrás, quando, né, eu passei em medicina na tradicional Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, e passei aqui na FMTM, né, agora o UFTM, e passei também no vestibular de farmácia, né, na USP. Eu não fui para a segunda fase porque eu desisti da segunda fase, porque já tinha saído o resultado da medicina aqui. Durante o curso médico, né, algumas pessoas nos influenciaram, né, acho que sempre quando você escolhe uma disciplina, né, tem alguém que foi presente ali no caráter, na docência, para a gente ir para um lado ou outro. Pensei em ginecologia, que a cadeira de ginecologia que, nossa, é bem forte, né? Quando eu falo nossa, é da UFTM. Pensei em... Nós temos o hábito de falar, é nossa escola mesmo, né? Isso. É a nossa casa de aprendizado. Isso. Exatamente. E tiveram alguns professores na cadeira de cardiologia que nos marcaram, né? Eu sempre fui amigo desde a infância, desde o prezinho, das filhas do Linneu Miziara, né? Saudoso Linneu Miziara.
A André e a Adriana estudaram comigo desde o pré. Eu as conheço desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade. E durante as aulas de cardiologia, aos poucos, começou a surgir a vontade de ser cardiologista. Não tinha muita queda para a área cirúrgica, e como eu sou uma pessoa um pouco agitada, eu acho que dentro das cadeiras de clínica, eu acho que a cardiologia é que é a mais pujante, é a que mais tem adrenalina, né? Isso me fez a escolha, né? E outra pessoa que contribuiu, que eu acho que é de uma capacidade de transmitir conhecimento muito boa, que tinha uma aula excepcional como professor, o Dr. José Geraldo, né? Ele me deu aula na faculdade e também contribuiu para a escolha. Acho que eu nunca falei para ele, mas assim, é algo que... Então ele já vai assim, ficar sabendo. vai ficar sabendo. É basicamente isso, né? Eu acho que aí a gente fez a clínica médica e aí seguimos para cardiologia e sou extremamente satisfeito com a opção. Sem dúvida, tanto o Dr. Lineu Miziara, que foi amigo pessoal da minha família durante décadas em toda a sua existência, e o Dr. Zé Geraldo, com certeza eles te influenciaram bastante para você seguir a carreira de cardiologista. Quais foram os desafios e aprendizados na cardiologia ao longo da sua carreira? Eu acho que o principal, aconteceu uma coisa muito interessante comigo, né? Na época não tinha internet, não tinha rede social, então as inscrições, né, eram feitas de maneira presencial. E o MEC, ele determinou que na época que eu fui prestar residência de cardiologia, que criou-se o pré-requisito. Então, quem é cardiologista há mais tempo, ele formava e já escolhia direto a cardiologia, né? Fazia lá 2 anos de residência. E na época que eu fui prestar o concurso de residência, ele acabou que ele estava em fase de transição. Tinha alguns serviços que não exigiam clínica médica, mas a grande maioria dos serviços exigiam clínica médica primeiro. Então, você teria que fazer 2 anos de clínica médica para depois prestar a prova de residência de cardiologia, fazer a outra especialidade. E eu tinha feito inscrição de cardiologia em São José do Rio Preto, em Belo Horizonte, no SUS, em São Paulo, de clínica médica, né? E eu passei na FAMERP, né? Tinha passado em algumas outras áreas. E meu pai trocou, quando ele foi lá no Hospital do Servidor Estadual fazer a inscrição, a moça falou, não, aqui já tem uma residência direto, que se passar ele faz, em vez de 2 anos de clínica, faz 1 de clínica e já é garantida a residência. E eu passei, e aí na época eu acabei ficando na dúvida e fui pro servidor estadual, que assim, inicialmente era para fazer 2 anos de clínica lá. Então o primeiro desafio foi a escolha, né, se eu iria, passei aqui no FTM, em clínica médica, e esse foi um desafio. O segundo desafio, grande desafio, foi sair de uma cidade do interior, que você tinha um ciclo de amizade grande, e ir para uma cidade grande, que era São Paulo, que eu não conhecia ninguém, né? São Paulo deixa todo mundo doido, né? Eu lembro como se fosse hoje, chegando a São Paulo com 3 malas, indo morar de favor na casa de um amigo, né, até arrumar um lugar para morar, né? Então isso foi um grande desafio. E com o tempo a gente vai, né? Acho que a distância da família, assim por diante. Hoje ficou muito mais fácil para o jovem, né? Hoje tem internet, ele arruma fácil. Na nossa época era muito difícil. Você sair de casa e achar um lugar para poder morar, estudar, não era fácil. E lá teve uma peculiaridade, doutor Constantino, que o Hospital do Servidor, ele recebe gente do país inteiro, né? Exatamente. O concurso lá é uma residência muito antiga, da década de 60 ou 70 que começou a residência lá no Hospital do Servidor. E que lá tem um alojamento.
Só que eles criaram a regra, pelo menos na época que eu fiz a residência, que foi de 97 a 2001, que para quem tinha prioridade para morar no alojamento do hospital era a distância de São Paulo para a cidade. Então, um exemplo, Uberaba fica a 500 quilômetros de São Paulo. Como lá tem muita gente do Nordeste, 99% de quem morava nos alojamentos era a turma do Nordeste, porque as cidades ficavam mais distantes, né? Então, são experiências de vida que a gente foi aprendendo aí no decorrer dos anos. É muito importante entender o que aconteceu, mudanças no perfil dos pacientes cardiológicos nas últimas décadas. Quais foram os principais avanços tecnológicos, terapêuticos que mais impactaram a prática médica? Hoje eu falo que está gostoso tratar o paciente cardiopata, né? Eu acho que o principal é a prevenção, né? Eu sou da época que o paciente chegava no hospital com a taxa de mortalidade de infarto em torno de 30%. Hoje, em grandes centros, dos pacientes que chegam ao hospital, isso está menos de 5%. Né, em grandes centros. Né? O grande desafio é o paciente não infartar. Por que é o desafio não infartar? Porque 50% de quem infarta morre antes de chegar no hospital, aproximadamente é esse número. Né? Então, assim, a prevenção, ela... Por que acontece isso? Essa morte prematura então, no infarto. O que acontece com o paciente quando ele infarta, na verdade? A morte súbita, né? Então, ou seja, o paciente que morre de repente e tem mais de 35 anos, a grande maioria das vezes é um infarto, né? Isso, quando a artéria ela se oclui, automaticamente isso gera um circuito de arritmia, muitas das vezes fatal. Então é isso que gera a morte súbita oriunda do infarto. A maioria das pessoas não conhece exatamente esse mecanismo, né, da morte súbita. E muita gente ainda ri, infartei, né? Ele não tem ideia da gravidade que é o infarto miocárdio. Com certeza. O infarto do miocárdio, a doença cardiovascular, que ela engloba também o AVC, que é o acidente vascular cerebral, junto com os aneurismas, essas aí são as principais causas de morte no nosso país. E, assim, na maior parte dos países do mundo. Então, assim, o tratamento, ele visa, há muito tempo saiu um trabalho que chama Interheart, cerca de uns 15 a 20 anos atrás, que ele conseguiu mapear cerca de 90% ou mais das causas do infarto. Então, consequentemente, a medicina conseguiu atuar de maneira preventiva, né, pelo menos, né, tentar atuar de maneira preventiva a fim de reduzir o número do infarto. Então, você já começa lá atrás tentando reduzir, então tratando hipertensão, tratando colesterol alto, tratando diabetes, estimulando a atividade física regular, estimulando um hábito de vida mais saudável, né? Então, isso na parte preventiva. Na parte terapêutica, né? E além disso, o famoso check-up, né? Muitas das vezes tem pacientes que chegam ao consultório, né, que não estão sentindo nada, vamos falar assim, e após uma avaliação detalhada, descobre que esse paciente tem uma doença grave do coração que você consegue atuar antes que o leite derrame, vamos falar dessa forma, né? Então existem hoje medicamentos, né? Hoje existe vários medicamentos que evoluíram para o tratamento das doenças que afetam o coração, e quando ocorre, né, a gente tem os stents, né? Você tem marca-passo, você tem desfibrilador implantável, então a gama, hoje o arsenal terapêutico para as doenças cardíacas, ele evoluiu muito. Eu lembro quando eu entrei na residência, eu lembro na época da faculdade, né? Um exemplo, tratar insuficiência cardíaca na época da faculdade, basicamente era composta de 2, 3 medicamentos que basicamente não influenciavam de maneira... E hoje você tem uma gama enorme de medicamentos que... Você vê pacientes que, assim, é prazeroso, porque você vê pacientes que chegam graves, né? Que estão quase morrendo, vamos falar assim,
e que depois de instituir o tratamento, meses depois, você vê que o paciente praticamente voltou à atividade normal de vida que ele tinha anteriormente. Eu acabei de perder um grande amigo agora, Patrício meu, grego, eu sou filho de gregos, que é Patrick Dumont, era um cantor grego, radicado aqui no Brasil durante muitos anos, me mandou uma mensagem no sábado: estou aqui com infarto no hospital em Campinas, na universidade, na Unicamp. No domingo de madrugada ele falece. Então teve uma parada cardíaca. Hoje vemos cada vez mais jovens com problemas cardíacos. A que o senhor atribui isso? Por que o jovem hoje apresenta mais? Ou é por diagnóstico precoce ou alguma coisa envolvida em alimentação, atividade, droga? No meu entender, é uma somatória de tudo isso, né? Eu vejo que hoje a informação ela está muito rápida, né? Com as redes sociais. Então, se um jovem numa corrida de final de semana ele infarta lá em Manaus, lá em Porto Alegre, praticamente em tempo real já está se sabendo do fato, coisa que antigamente era mais difícil. O estilo de vida também ele está contribuindo, né? Obesidade, estresse, droga, né? O excesso de sobrecarga de estimulantes, né? Então a gente vê jovens às vezes utilizando hormônios para poder. A gente sabe que esses hormônios podem afetar a pressão, podem afetar a viscosidade sanguínea, que pode contribuir para um fenômeno cardiovascular, né? Então, no meu entender, é uma somatória, né, de fatores que estão contribuindo. E existem algumas doenças genéticas, né, de difíceis diagnóstico, que às vezes acometem jovens, né, que até então não sabia, às vezes eram magros, teoricamente saudáveis, que possuíam essas doenças, né, e às vezes numa atividade física intensa, a doença se manifesta e acaba levando ao óbito do atleta. Doutor Reinaldo, tem alguma etnia que tem mais propensão a ter as doenças cardiológicas? Por exemplo, fala-se muito que o sul da Itália tem muitas pessoas moradoras de uma determinada região que têm as patologias com muita frequência cardiológicas. Os árabes, que têm também algumas alterações importantes cardiológicas, que têm muito infarto, têm doenças cardiológicas na sua genética. Existe isso realmente? Existe esse estudo que eu citei, que é o estudo Interheart, ele conseguiu mapear a maior parte das causas do infarto. Essas situações familiares ou regionais, sim, existem, né? Tem uma síndrome muito rara na Europa lá que chama síndrome de Brugada. Brugada são os irmãos que descobriram essa síndrome, que podem gerar morte súbita. Porém, a grande maioria das situações que levam ao infarto são de causas corriqueiras, né? Hipertensão maltratada ou não tratada, é o colesterol elevado, é o estresse, é o sedentarismo, é a baixa ingesta de frutas e vegetais. Quando eu ingiro uma quantidade maior de fruta e vegetal, eu reduzo o risco de infartar, né? Se eu pratico atividade física regular, eu reduzo o risco de infartar. Então, assim, que existem essas regiões, que existem essas alterações genéticas que predispõem à morte súbita, sim. Entretanto, isso é exceção. Eu não podia deixar de falar, né? Há uma inovação em cardiologia que o senhor considera como transformadora. Eu gostaria de dizer também que o senhor, como presidente da Unimed Uberaba, o Hospital Unimed acaba de adquirir um equipamento de hemodinâmica e verticalizando também mais um serviço importante, que eu acho que é um grande desafio para a Unimed Uberaba, a transformação do hospital. Eu chamo nosso hospital porque é a casa onde eu trabalho, onde continuo trabalhando, e a gente é a segunda casa minha casa, minha família, e a segunda casa é onde eu trabalho.
que é o Hospital Unimed. O que vai significar isso para a Unimed Uberaba, para a população, o desenvolvimento de uma nova unidade de hemodinâmica na cidade? Isso é um marco, né? Eu acho que a hemodinâmica, que muitas pessoas não sabem, é a máquina de cateterismo, né? A máquina que permite fazer o diagnóstico e a desobstrução, né, da artéria fechada no coração quando o paciente tem um infarto. Então, assim, isso vai jogar o Hospital Unimed num patamar de autossuficiência, né, de um tratamento de alta complexidade. Então, oclusões de aneurismas cerebrais. E alto custo também, né? Alto custo também, né? Então, assim, eu acho que hoje, se chega um paciente infartado dentro do Hospital Unimed, ele é feito o diagnóstico, porém o paciente tem que ser transferido para outros hospitais da cidade que possuem esse serviço que até então o nosso não possuía. A partir da inauguração do setor de hemodinâmica, né, lá do nosso hospital, isso vai dar a autossuficiência, né? O paciente que chegar infartado, ele não precisa ser transferido para outra unidade hospitalar. Isso aí vamos falar, é uma independência, né, para o Hospital Unimed, né, um ganho para a cidade, que é mais um hospital que consegue ter esse serviço aqui na cidade, né, e é mais segurança, né? Então, assim, quando o paciente está passando em frente a infarta próximo, como eu falei, quando a gente infarta, quanto mais rápido a gente atuar, né, mais a gente salva vida e salva músculo cardíaco. Às vezes o paciente não morre do infarto, porém a área afetada do infarto é tão grande que ele sai com um quadro de insuficiência cardíaca. É aquele paciente que começa a ter água no pulmão, fica cansado, né? Ele não morreu da doença, do infarto, porém a qualidade de vida depois vai ser muito ruim. Quanto tempo o senhor acha que a hemodinâmica do Hospital Unimed começa a funcionar definitivamente? Já observando lá que já estão as obras aceleradas para a construção do setor de hemodinâmica dentro do próprio hospital. Eu acredito que dentro de uns 4 meses nós estamos inaugurando o serviço, porque quando a gente fala de hemodinâmica, nós vamos criar uma nova UTI, né, adulto, uma UTI cardiovascular lá no nosso hospital. Vão ser mais 10 leitos de UTI para o nosso hospital. E a cirurgia cardíaca, então, Reinaldo? Vem junto, né? Eu acho que assim, o foco nosso é levar a cirurgia cardíaca também para o Hospital Unimed, de tal forma que isso prospecte, né, mais serviço para o cooperado, mais garantia, segurança para todos que utilizam aquele hospital. Com certeza, a maioria dos cooperados se sentem orgulhosos disso, porque nós temos o exemplo de uma cidade, São José do Rio Preto, que cresceu extraordinariamente exatamente com a instalação de hemodinâmica e depois da cirurgia cardíaca. Isso é público e notório. E isso, a Unimed dá um grande passo, sem dúvida, para criar um serviço próprio, né, de hemodinâmica e cirurgia cardíaca. Parabéns para a Unimed de tomar essa decisão de fazer a hemodinâmica dentro do próprio hospital, né? Você atender um infartado e transferir ele para outro hospital fora. Isso é fora da nossa realidade hoje. E ainda mais que se construiu um L-ponto próximo ao nosso hospital, né? Falo nosso hospital, o hospital da Unimed, que com certeza vai servir também, numa emergência, o hospital da Unimed. Eu tenho certeza disso, que a própria Unimed colaborou na construção desse L-ponto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, agora nós vamos mudar um pouco do nosso bate-papo. Os desafios são muitos, né? Nós estamos falando de uma cooperativa da Unimed Uberaba que tem mais de 1.200 colaboradores, mais de 500 médicos cooperados, né? Que tem uma rede prestadora, né, de laboratórios, hospitais, clínicas de imagem, né? São mais de 120 mil beneficiários. Então, nós temos clientes, né, beneficiários no país inteiro.
né? E isso gera serviço 24 horas, 365 dias no ano e 6 horas. Então, assim, é um grande desafio. A saúde suplementar no Brasil, ela é extremamente regulamentada, né? Então, nós temos uma série de regras, de legislações que nos orientam, né, para tomadas de decisão. E então, assim, eu acho que a gente tem o tempo todo pensar o hoje e o amanhã, né? Então, o serviço de hemodinâmica novo no Hospital Unimed, nós estamos pensando já no amanhã. E como já foi falado em outros meios de comunicação, né, nós estamos vislumbrando também, nós estamos correndo atrás da construção de um novo hospital, né, para poder garantir. Inclusive, o senhor me informou, logo que nós nos encontramos aqui no nosso estúdio, já que a doação do terreno já para a construção do novo hospital da Unimed se efetuou praticamente, já está carimbado, né? Hoje pela manhã eu tive uma grata surpresa, né? Fui comunicado pelo secretário de desenvolvimento, o senhor Celso, que a nossa solicitação pleiteando uma doação diária ali na universidade para a construção de um novo hospital ontem passou no Condesul, né, com o Conselho de Desenvolvimento, né, municipal, e agora esse tema vai para a Câmara dos Vereadores, e nós estamos bem esperançosos, né, para poder trazer para a cidade. Com certeza os vereadores vão aprovar, dele. Não é possível que não vão aprovar uma... Estou bem confiante. Eu tenho confiança também e acredito no papel deles importante para a comunidade. Basta dizer que a Unimed Uberaba tem um share de 75% da cidade utiliza como prestadora de serviço médico a Unimed Uberaba. Então isso é muito importante. A importância do modelo cooperativista do Brasil. Estratégias para equilibrar a qualidade assistencial, que esse é o grande trunfo da Unimed, qualidade assistencial. E nós comentamos aqui no podcast anterior com o Dr. Djalma, a menina dos olhos da Unimed é a oncologia, né? É um lugar onde aquela pessoa que está passando por um momento difícil, né, de um tumor, de um câncer, e é tão muito bem recebido e bem atendido dentro dos espaços da Unimed. Isso nos deixa extremamente orgulhosos. Quais essas estratégias tanto da qualidade assistencial e sustentabilidade financeira? Porque não adianta prestar um serviço de qualidade e ter uma deterioração financeira e não conseguir manter tudo isso. Eu penso que a gente só consegue dar a nossa cara, o nosso jeito, quando a gente verticaliza. O que é verticalizar? Quando a gente passa a ser dono do serviço. Como o senhor bem disse, a oncologia tem um jeito de cuidar da Unimed. Ali é nosso, então a gente consegue dar o jeito de cuidar. Por mais que eu queira que eu remunere um prestador, no meu entender, o jeito de cuidar é dele, né? Então, assim, o nosso hospital Unimed está passando com a transição. Quem utiliza o serviço do hospital é nítido a melhora dos últimos anos. Então, assim, o que vai gerar qualidade, né, e com sustentabilidade é manter o que foi feito, foi plantado lá atrás pela gestão dos colegas que me antecederam, né, que foi o Dr. Vitor, o Dr. Wilson, o Dr. Djalma, né, da verticalização. Então, a Unimed Uberaba, ela adquiriu laboratório, clínica de imagem, oncologia... O senhor falou em laboratório e eu quero, de público, falar que esse grande laboratório da Unimed hoje, aquela maravilha que foi feita ali na Santos Dumont, uma entidade extremamente acolhedora, onde rapidamente a pessoa é atendida, tem o seu dedo, o seu trabalho, porque eu sou testemunha disso na administração que nós participamos, que eu fui seu companheiro de trabalho na administração da Unimed, era o seu sonho de fazer exatamente. E parabéns, doutor Reinaldo, por essa observação e realização de um sonho. E esses são os grandes desafios
em que o senhor tem em frente. E quais são os projetos relevantes em andamento da Unimed Uberaba hoje? Já com esse que você concretizou com um sonho de ter um grande laboratório, com todas as qualidades de atendimento de capital mesmo, de uma grande cidade como São Paulo, como Brasília, como Ribeirão Preto, como Belo Horizonte. Eu vejo assim que nós, né, temos como obrigação na posição que nós estamos de gestores na área de saúde, trazer para Uberaba o protagonismo na saúde que Uberaba teve 30, 40, 50 anos atrás. Esse é meu propósito, né? Como o senhor bem disse, né, eu acho que assim, a cidade merece, né, merecia, né, uma área de acolhedora, aconchegante, de qualidade, que foi a parte daquela unidade na Santos Dumont ali do laboratório e da oncologia. Os próximos passos da assistência, né, eu acho que nós estamos vendo dentro do nosso hospital. Hoje mesmo, a gente sabe, mas quando a gente tem uma ideia que é um hospital novo, né, que esse é o outro sonho, né, porque quando com certeza vai ser realizado. E eu acho que assim, o hospital novo, ele tem que ser conduzido junto com o atual hospital, né, fazer igual uma cidade próxima nossa do interior de São Paulo, que ela mantém a rede dela dentro do centro da cidade e ela exatamente, que é Ribeirão Preto, que a Unimed Ribeirão, ela tem um hospital que eu estive lá, né, junto com o Djalma, junto com o Bruno, que é o nosso gerente lá do hospital, junto com o doutor Rafael, né, para poder conhecer a experiência da equipe lá de Ribeirão, e nós vimos que aquilo ali seria factível, né? É claro que nós temos que customizar para o tamanho da nossa cidade, né? Fazer um hospital, né, projetado para daqui 10, 20, 30 anos. Né? Eu brinco o seguinte, eu tiro o chapéu para quem projetou o hospital São Domingos, antigo São Domingos, atual Hospital Unimed. Você sabe quem foi o arquiteto do São Domingos? Não. Carman, é o que fez o Einstein em São Paulo. Então, todo esse projeto moderno, o Carman, eu cresci dentro do Hospital São Domingos, porque meu pai era professor no Colégio Nossa Senhora das Dores. E a minha madrinha, irmã Glícia Barbosa, era irmã dominicana. Então, eu nasci dentro de São Domingos, fui criado dentro de São Domingos, trabalho no São Domingos e hoje é o Hospital Unimed. Então, assim, concluindo, eu vejo assim, para o futuro, deixar um hospital atual Unimed mais estruturado que ele está e, aos poucos, construirmos um novo hospital para suportar o futuro, para fazer valer a medicina de Uberaba. Trazer gente de fora para fazer um turismo na saúde aqui, porque hoje nós estamos perdendo pacientes, né, de Uberaba. Hoje mesmo eu atendi um paciente, um advogado que vai fazer um procedimento em Ribeirão, né? Não é por falta de médicos competentes, né? Não é por falta de profissionais competentes, e sim, às vezes, por uma estrutura hospitalar mais moderna. Então, assim, essa é o propósito nosso, não só meu, mas da atual gestão, dos colegas que estão comigo nessa jornada, que eu tenho que só agradecer, né, toda a diretoria, conselho. O senhor tem algum projeto inovador que o senhor gostaria de destacar hoje da Unimed? Nós temos projetos de tecnologia, né? Eu acho que a Unimed, na parte de tecnologia, ela está à frente de muitas empresas, né? Então, assim, nós temos um command center que a gente consegue mapear tudo que está acontecendo dentro da empresa, né, com BIs, assim por diante, para poder fazer estratégias. Então, isso é algo bem bacana, né, que a empresa está dia a dia se aperfeiçoando. Nós estamos mudando o sistema de TI da empresa, né, para um sistema mais moderno. E poucos sabem o quanto é importante o sistema de TI, né, que é a tecnologia de informação, e o custo operacional disso é altíssimo, né? Um custo altíssimo. Se gasta muito dinheiro com
tecnologia de informática. Isso, pouca gente sabe disso, mas é caríssimo, né? A TI, eu acho que no mundo de hoje não tem como a gente ficar sem tecnologia de informação robusta, né? E isso a gente tem plena consciência. Nos últimos anos nós começamos a fazer um investimento alto. Para a unidade nova hospitalar, né, a gente tem o projeto de robótica, né? Porque a gente precisa projetar, não é tão simples, né? A gente tentou trazer a robótica para a atual estrutura, mas tem alguns entraves de engenharia que nós vamos postergar para fazer na unidade nova, né? Então a robótica está no nosso radar também. Importantíssimo isso para o nosso hospital da Unimed em Uberaba. Bom, vamos mudar de assunto um pouco, vamos falar da sua área cardiológica. Outra vez, vamos voltar lá. Hábitos de vida, prevenção como pilares fundamentais, impacto do estresse, sedentarismo e má alimentação na saúde do coração. Vamos lá. Como eu tinha dito, estresse aumenta risco de infarto, né? Atividade física regular reduz risco de doença cardiovascular, né? Hábito alimentar saudável, ele reduz o risco cardiovascular, né? Então, assim, são fatores que estão ao alcance de qualquer ser humano para poder melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, diminuir o risco cardiovascular e, consequentemente, aumentar a longevidade, né? Então, acho que as pessoas, dia a dia, têm que ter essa consciência. A gente sabe que o mundo moderno, estresse, isso acaba levando para o oposto, mas a gente tem que se policiar, né? Que eu acho que informação nós temos. Agora o que precisa é de disciplina, né? Cada ser humano tentar se disciplinar para poder ter um estilo de vida mais saudável. Com certeza nós vamos colocar o nosso podcast à disposição da Unimed, exatamente com o papel das instituições médicas em campanhas de conscientização. Tenho certeza absoluta que a Unimed sempre procura trazer o melhor para o seu cooperado, o melhor para o seu paciente, exatamente nessa área de cardiologia. Tanto se fala hoje como atividade física, tudo, e nós temos sempre uma data do ano, um mês do ano, que nós podemos trazer benefícios para os nossos pacientes. Com certeza, na sua área de cardiologia, eu acho extremamente importante, e nós aqui do podcast Falando Grego, nós vamos ajudá-los as campanhas de conscientização, prevenção das doenças cardiovasculares, com certeza. Obrigado. O que o senhor considera como os 3 maiores inimigos do coração moderno? Colesterol, cigarro. Graças a Deus que eu já larguei de fumar há 50 anos. E estresse. É claro que o diabetes ele é prejudicial, a hipertensão mal controlada também, mas assim, se a gente pudesse banir esses 3, seria algo, esses 3 primeiros, né, seria algo bem impactante do ponto de vista positivo na saúde do coração. Com certeza, retirando esses 3 fatores, né? Mas quais mudanças simples no dia a dia podem reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas? Isso é extremamente importante. É o conselho para o nosso paciente. Quem fuma, parar de fumar. Controle rigoroso do colesterol. Então, ou seja, evitar gordura, evitar fritura, e caso o médico prescreva os medicamentos para abaixar o colesterol, que faça uso de maneira adequada, né? Que existe uma falsa crença que às vezes o paciente ele faz uso do remédio 2, 3 meses, melhora e ele vai lá e abandona por conta própria, leva 2 anos depois para voltar no médico e contar para o médico. Então, ou seja, é um tipo de tratamento que é contínuo, né? Não adianta ele melhorar o colesterol ali 1 mês, 2 meses e o restante da vida dele ser elevado. O risco dele vai continuar do mesmo jeito. Tentar, a gente sabe que é fácil falar, mas tentar policiar o estresse, né? Ter uma atividade física regular
Eu falo que a atividade física é muito bom, né? Que à medida que você faz atividade física, você libera endorfina, você consegue melhorar a performance da sua insulina, né? Você consegue melhorar o seu HDL, reduzir o triglicérides, e isso tudo faz bem para a saúde do coração, né? Ajuda no controle da pressão também a atividade física regular, né? Então são maneiras que você consegue, hoje em dia tem medicamentos que controlam o diabetes, que reduzem risco de infarto, né? Então, o controle da pressão. Então, são várias frentes que eu explico para meus pacientes o seguinte: não adianta eu tratar só a hipertensão se você está também fora do peso e está com a glicose descompensada e o colesterol. Acho que a gente tem que tentar tratar todas as frentes. Quanto mais frentes eu combato em prol da saúde do coração, menor vai ser o risco daquele paciente ter um evento cardíaco. Então, Reinaldo, a medicina preventiva realmente consegue reduzir as internações e os custos do sistema de saúde? A medicina preventiva, se a gente for pensar que ela está não só na mudança de estilo de vida, como também a utilização de medicamentos em diagnóstico precoce, sim. Né? Quando a gente está vendo, é nítido, né, o perfil. Antigamente existem dois tipos de infarto, né? Aquele que tem com trombose, ocorre oclusão total do vaso, que é um infarto mais está tendo uma mudança de nomenclatura, mas que a gente chama ainda de infarto com supra de ST, que é mais grave, né? E o infarto sem supra de ST, né? E a gente está vendo o infarto com supra às vezes diminuindo, sendo menos frequente. E por quê? Porque a prevenção está está evitando o surgimento desse mais grave, né? Acredito eu que seja por isso, né? Então, assim, se eu atuo precocemente no diagnóstico mais precoce, né, esse paciente às vezes não vai internar, ou o tempo de internação dele vai ser menor, ou a gravidade do infarto dele vai ser menor. Consequentemente, isso é bom para todo mundo, né? É bom para o paciente, é bom para a fonte que financia tanto pública quanto privada o sistema de saúde. Então, assim, acho que a prevenção ela é um pilar essencial, não só na área cardiológica, mas como todas as demais áreas, oncologia, assim por diante. Futuro da medicina e qual mensagem inspiradora que o senhor poderia dizer? Por exemplo, perspectivas para os próximos 10 a 20 anos na cardiologia. Eu acho que a perspectiva ela é boa, né? Dia a dia a gente vê evolução do tratamento das doenças cardiovasculares. Situações que 10 anos atrás às vezes eram negligenciadas, hoje, muitas das vezes por ignorância ou por falta do ter o que fazer, hoje a gente tem uma terapêutica mais robusta e a gente está conseguindo prolongar a vida do ser humano com qualidade, né? O que era raro, né? Às vezes, se a gente vê pacientes com 80, 90 anos, isso virou corriqueiro, né? Eu acho que e as pessoas estão envelhecendo, na grande maioria, com mais qualidade do que se acontecia antigamente. Inteligência artificial, telemedicina e novas terapias. O que o senhor não tem poderia dizer sobre isso? Viver sem elas, né? Eu acho assim, eu vejo um nicho de colegas médicos querendo brigar com a telemedicina, querendo brigar com a inteligência. Nós temos que ser amigos dela. E assim, no meu entender, a telemedicina, ela vai afetar, e a inteligência artificial, ela vai afetar algumas áreas de maneira extremamente intensa e outras praticamente não vai afetar, né? Então eu penso assim, nós temos que ter, nós médicos, nós temos que trazer a tecnologia ao nosso favor, né? E isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o médico, vai ser bom para... Eu lembro quando surgiu o Google, né? Os médicos ficavam com raiva quando o paciente chegava no consultório que tinha feito a pesquisa. Isso é bom, isso estimulou o médico a estar mais atualizado, porque o paciente ele está mais ciente da situação da doença dele,
né? E o próprio médico começou a utilizar a tecnologia a favor dele. Então, assim, eu penso que a gente tem que trazer a IA, a inteligência artificial, a telemedicina e toda a tecnologia, como eu falei, a robótica, né? Então, como uma analogia disso, lá atrás, quem tinha vaso entupido no coração, né, ele ia para Ponte Safena, uma cirurgia agressiva, peito aberto, né, dreno, taxa de mortalidade alta, morbidade alta. Com o advento, infecção, né, uma cirurgia doída. Né, nos últimos anos, houve uma redução aí de mais, em torno de 80% a indicação de cirurgia de ponte safena. Por quê? Porque surgiu uma nova tecnologia, surgiram os stents, né, os medicamentosos, eles ficaram melhores. A gente consegue tirar da fila, às vezes, da ponte safena, pacientes que com um tratamento mais rigoroso, com remédio, às vezes você coloca um stent, o restante você vai no tratamento clínico e a gente prolonga a vida desse paciente sem uma, entre aspas, né, uma agressão que é o ato cirúrgico, né? É claro que tem situações que o paciente não tem outra escapatória, é a cirurgia aberta. Então a tecnologia, o médico ele tem que trazer a tecnologia para perto dele, né, para entregar o que há de melhor para os pacientes. Quais os conselhos que o senhor poderia dar para os jovens médicos e para a população em geral? Principalmente para o jovem médico. Para o jovem médico, estudem, se qualifiquem. Né? A medicina, no meu entender, no Brasil, foi a última profissão, né, que foi afetada por um excesso de faculdades. Então, a realidade do médico de agora e do futuro não vai ser a mesma da minha geração, da geração do senhor. Então, acho que assim, o grande diferencial vai ser a qualificação. Então, estudem bastante, porque quem não tiver uma boa qualificação vai ter dificuldade. Ele vai perder espaço, sem dúvida. Vai ter dificuldade de se manter no mercado. E a gente acredita, mesmo que o senhor disse sobre a inteligência artificial, que a aviação foi conhecida já foi dito isso várias vezes em programas de podcasts e na televisão, que a aviação foi conhecida depois de 50, 55 anos. O mundo todo conheceu o avião. O Pokémon foi conhecido através da tecnologia de informática em 14 minutos. Né? Então, o jovem que não quer acreditar na inteligência artificial, ele vai ficar jogado a um segundo plano, com certeza. Eu vejo que com a proliferação de universidades, né, de faculdades médicas, muitos jovens não estão fazendo a especialização como nós fizemos, né? Assim, eu falo que na minha residência eu não via a luz do sol, porque a gente ficava enfurnado dentro do hospital. Eu fiquei 4 anos, né? Que eu fiz 1 ano de clínica geral, 2 de cardio, 1 de ecocardiografia. E muita da gente está vendo colegas, às vezes, abreviando, querendo abreviar, fazendo um cursinho de fim de semana. Isso acho que vai ter prazo de validade, né? Eu acho que o colega que não se aperfeiçoar, se estiver bem qualificado, vai ter uma dificuldade muito grande de se manter no mercado. Como que o senhor enxerga o futuro da cardiologia no Brasil? E, aproveitando isso, como que o senhor gostaria de deixar como mensagem para médicos, informação e que buscam unir a excelência clínica e principalmente o compromisso humano, né? Em relação à primeira pergunta, eu sou muito otimista com a cardiologia brasileira. Nós temos 2 sociedades no Brasil, né, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Paulista de Cardiologia, que são 2 sociedades muito robustas, né? A Sociedade Mineira de Cardiologia, ela está se esforçando para poder adquirir um patamar de qualificação igual a paulista, mas a gente sabe o tanto que isso leva tempo, mas assim, semanas atrás eu tive em Uberlândia, eu gostei de um simpósio que o pessoal da Sociedade Mineira fez, né? Então, ou seja, eu vislumbro um futuro da cardiologia promissor, né, no Brasil, porque nós temos sociedades muito fortes,
né, compostas por pessoas muito dedicadas, muito competentes, né? Então, é um futuro, no meu entender, da cardiologia promissor. Em relação à parte dos colegas médicos, é aquilo que eu falei, eu acho que quanto mais a pessoa se qualificar, sem quanto dúvida. mais ela estudar, buscar conhecimento, buscar trazer novas tecnologias para o seu dia a dia, vai ser um diferencial e vai levar para o paciente dele, né, uma qualificação. Não tenham pressa de formou e começar a trabalhar. Colegas médicos, né, assim, se aperfeiçoem, estudem, não pulem etapas na formação profissional, né, porque do outro lado da mesa tem um ser humano pedindo ajuda, né? Então, esse ser humano, quanto mais qualificado você estiver, mais seguro das suas atitudes você tiver, melhor vai ser a entrega para esse ser humano. Essa é a mensagem. Se o senhor tivesse que resumir em uma frase o segredo de um coração saudável, qual que seria? Essa daí, em uma frase, tá difícil, doutor Constantino. Acho que é um coração leve, com menos estresse. Esse aí, eu acho que assim, quando eu falo estresse, não é só o estresse psíquico, é o estresse de tudo, né? O estresse sem as drogas, é o estresse sem a hipertensão, é o estresse sem o colesterol. Então, assim, um coração mais leve, um coração sem estresse. Eu que sou descendente de filho de gregos, meus pais sempre usavam muito uma palavra maravilhosa que aprendi muito com eles, que a palavra chama-se agape. Agape em grego, muita gente fala ágape, não é ágape, é agape, significa amor. Então eu acho que para as pessoas é ter esse sentimento pelas pessoas, pela família, pelo ser humano, que muitas vezes falta isso no nosso meio. Isso aqui eu concordo plenamente. Isso eu vejo que alguns colegas, né, eu sempre tento levar a vida assim, a gente trabalhar, fazer o melhor, que a recompensa vem lá na frente, né? Não colocar a recompensa primeiro antes da entrega, né? Isso eu acho que nós somos uma geração que os nossos professores nos ensinaram isso, né? Coloca o ser humano na frente, ele é o norte, acho que ele é o objetivo. O objetivo maior da medicina é o paciente. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso, né? Esse é o maior objetivo. Se não tiver o paciente, não tinha razão de ter nada, né? Então, assim, é tentar colocar o paciente com amor, com respeito, com dedicação, como o norte da medicina, que eu acho que aí você está fazendo o melhor, né? Você está fazendo a entrega com amor, né? Esse é o grande papel da cooperativa Unimed Uberaba, não? Com certeza. Esse é o grande trunfo, as qualificações que a Unimed Uberaba tem recebido ultimamente, né, até com selos de qualidade, em que o Hospital Unimed também acaba de adquirir, isso tudo engrandece a nossa comunidade médica de Uberaba. Sem dúvida, isso é um dos dados mais importantes, e a sua ideia de voltar realmente a fazer com que a medicina em Uberaba consiga continuar aquele expoente que Uberaba sempre foi, tanto que Uberaba representa de grandes profissionais nossos que saíram daqui. Eu penso assim, que numa era de tanta tecnologia, de tanta inteligência artificial, telemedicina, eu acho que o grande diferencial da medicina futura vai ser a parte humana, né? Eu acho que nós somos humanos, né? Nós precisamos do tato, nós precisamos do olhar, nós precisamos do contato humano, né? Hoje o diagnóstico ele é feito por inteligência artificial, mas a forma que você vai dar esse diagnóstico, a forma que você vai diminuir o sofrimento do paciente, isso depende do seu papel de médico, né? Tem o Dr. Adib, né?
Tinha uma frase que era assim: se você não pode curar, que conforte. Eu acho que essa frase é brilhante. Eu tento levar isso para a vida e tento passar isso no cargo que eu estou para os colegas que trabalham na nossa cooperativa, que exerçam isso no seu dia a dia. Né? A gente sabe os obstáculos que a gente tem, mas assim, eu acho que tendo isso como norte, que é o jeito Unimed de cuidar, né? Isso, se a gente passar esse jeito de Unimed de cuidar, o jeito de, se não puder curar, confortar, né? Eu acho que esse é o nosso papel, é passar isso para a nossa empresa. Os nossos jovens, infelizmente, não conheceram o papel e a importância do Dr. Adib Jatene, uma das grandes personalidades médicas do Brasil, né? Inovador na área de transplante, na área cardiológica, e deixou um legado maravilhoso, tanto na cirurgia cardíaca quanto na parte clínica. E Uberaba é uma cidade privilegiada de ter tido o Dr. Adib Jatene como um dos grandes ícones aqui na nossa cidade. Uma pena muito grande de ter perdido uma pessoa tão importante na nossa vida aqui em Uberaba. Mas Uberaba é uma cidade extremamente privilegiada, e não só na área de cardiologia, em outras áreas, na área de cirurgia geral, de cirurgia plástica, ortopedia, tem grandes pessoas, grandes trabalhadores da área médica e que honram o nome da nossa medicina. Eu quero agradecer a presença do Dr. Reinaldo Miranda, com muito orgulho desses 40, 50 minutos que nós batemos esse papo aqui no nosso podcast Falando Grego. Deixar os seus afazeres, deixar a sua atividade administrativa para bater um papo com a gente e trazer um pouco da sua vida profissional, das suas orientações na área de cardiologia. Nós gostaríamos de reforçar todos esses grandes pontos da nossa entrevista, dos conselhos, das orientações, e vou deixar um espaço para que o senhor fale à vontade sobre seus projetos, sobre seus próximos eventos e a mensagem final na sua área de cardiologia. Primeiramente, voltar a agradecer, doutor Constantino, é uma honra, é um prazer estar aqui, né, ter me dado essa oportunidade de expor parte dos nossos projetos, parte um pouco da minha história, né. Como eu bem dito, eu acho que eu bem disse, eu penso que o nosso propósito é dia a dia melhorar a saúde da cidade, né? Que a gente sabe que mexer com saúde não é fácil, que são vários pontos, né, que nos afetam, mas como um colega nosso que fez parte junto com o senhor, né, numa diretoria anterior nossa, ele falou assim: Reinaldo, a gente vive disso. Então, assim, nós vamos ter que, pro resto das nossas vidas, nós vamos brigar por isso. E eu concordo com ele, né? A gente não tem que ceder aos obstáculos. Nós temos que criar mecanismos para vencer os obstáculos ou para deixá-los dia a dia menores perante a nossa força. Eu acho que quando você se cerca de boas pessoas, né, trabalhadoras, honestas, bem intencionadas, que é o que a gente fez nos últimos anos dentro da cooperativa, o resultado está aí, né? A entrega que nós estamos dia a dia melhorando para a cidade. Então é só agradecer, né? E rezar, né? Para poder ter saúde, para poder vencer os obstáculos que se surjam aí no futuro. Com certeza, para a gente fechar com uma frase marcante, ou alguma reflexão para aqueles que estão estudando medicina e que vão se formar em medicina, sobre a importância de cuidar do coração. É muito importante o estilo de vida, é muito importante ter o hábito de periodicamente fazer as avaliações médicas de tal forma que você
tenha conhecimento da sua saúde cardíaca, né? Porque muitas das doenças, às vezes, elas não dão sintoma e às vezes a manifestação ela é súbita. Então se cuidem, tenham um estilo de vida adequado, procure o seu cardiologista, né? Procure o seu médico de confiança para fazer de maneira periódica uma avaliação preventiva, né? Que isso vai trazer frutos positivos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Reinaldo e a todos os colegas cooperados da Unimed Uberaba por ter deixado os seus afazeres e participar desse podcast. Eu sou Constantino Jorge Calapodopoulos, sou médico ortopedista e agradeço de coração ao Dr. Reinaldo pela sua participação no nosso podcast Falando Grego. Obrigado.